A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues, conto 16. Ódio de cunhada. Vivia dizendo: o sujeito que trata bem mulher está desgraçado, está frito. E dava conselhos aos tímidos. Dá-lhe duro, deixa de ser besta. E suspirava. Ah, se fosse comigo. Os outros escutavam, no fundo, maravilhados com essa ostentação de selvageria. Uns comentavam nas suas costas: é potoca, garganta pura. Potoca é lorota, é um outro jeito de falar. Potoca, lorota, mentira. Hoje em dia a gente fala, papo, isso daí é tudo papo. Garganta pura. Mas não era. Bonito, com uma pele fina e rósea, os olhos verdes e intensos, um bigode pequeno e aparadíssimo, um busto de estátua, que é essa parte aqui, né? Um busto de estátua. Ele fazia um sucesso e tremendo com as mulheres. O telefone em casa não parava, recebia bilhetinhos. Dizia-se que até senhoras casadas o perseguiam, da maneira mais deslavada e frenética. Ao contar que tratava mal, a pontapés, as suas conquistas, não exagerava. As mulheres passavam o diabo com Orlando. Até apanhavam. Ainda ele, com a sua brutalidade de modos e de palavras, dizia: quando uma se faz de besta comigo, eu taco a mão. Espanto geral. Em qualquer uma? Claro, evidente, em qualquer uma. É isso que elas gostam. Ficam doidinhas. Citava-se o caso de uma granfina, rica, dona de uma baratinha bege. Baratinha, vamos lá, digamos, do mais recente para o mais antigo, né? Eu não sei o quão é disseminado, mas, por exemplo, aquele Ford Ka antigo, o primeiro carro que eu com a minha mulher tivemos foi aquele Ford Ka pequenininho. A gente chamava de baratinha aquilo. Eu não sei quão comum era chamar aquilo de baratinha. Antes disso, a baratinha também poderia ser o Fusca tradicional, né? Tanto é que não é barata em inglês, mas é parecida, bug, né? Besouro, inseto, né? Tanto é que também um outro Fusca é beetle, que é besouro. Mas aqui a gente está indo mais tradicionalmente, a gente está indo mais para trás, né? A gente está falando de um carro esporte, a definição que o dicionário dá: antigo automóvel esporte, pequeno, baixo e conversível. Né? Então essa era a baratinha. Citava-se o caso de uma grafina rica, dona de uma baratinha bege. Uma uvinha autêntica. E é claro que tem que ser essa última definição de baratinha, porque era grafina, etc. E mais, ela morava em Copacabana e ia à praia num maiô sem alça. Pois bem, muito bem. Um dia, vendo-o flertar com outra, esbofeteou-o. Ele não conversou, arrastou-a para uma rua meio deserta, deu-lhe uma surra. A grafina ficou arriada, quer dizer, caída, né? E Orlando, depois de esfregar as mãos, foi tomar o lotação mais adiante. No seu cinismo era insuportável. Uma bolacha bem dada é ótimo. O analfabeto mal sabia assinar o nome e o máximo que lia no jornal era a seção de turf para as acumuladas. Turf é corrida de cavalos. A seção de turf para as acumuladas. E só tinha de si a estampa cinematográfica. No mais, era de uma ignorância de dar nojo, conforme a opinião textual de vários pais de família. Só falava em gíria e ninguém mais inconveniente e desbocado neste mundo. Dir-se-ia, porém, que seus defeitos de educação, de caráter, eram outros tantos atrativos. Sabia-se que vivia nos piores meios, que tinha os piores vícios, e ainda que tomava dinheiro em bruto de uma meia dúzia de infelizes. Apesar disso, meninas de família direitíssimas telefonavam para ele numa verdadeira fascinação. Todo mundo fazia espanto. Como pode? Como pode? Outros pressagiavam.
Lembre-se que pressagiar é ter um presságio. Se você tem um presságio, você tem um sentimento sobre o futuro, né? Outros pressagiavam. Acaba levando um tiro. Quando lia nos jornais casos de mulher que mata marido, achava até graça. Ou cuspia em face da infinita estupidez masculina. Se fosse com ele, sabe o que é que faria? Dava-lhe uma surra daquelas. Olha que um dia a casa cai. Isso é a fala de alguém que a gente não sabe, né? Com travessão. As duas irmãs. Até que, um dia, ele saiu de casa mais cedo e viu duas caras novas na vizinhança. Estava com uma camisa esporte azul que deixava descobertos antebraços possantes. Por hábito, por vício, ele olhou uma e outra de alto a baixo. O amigo que estava com ele cutucou. Bom material. E ele, mais ou menos. Na verdade, eram dois amores, de seus 17 ou 18 anos. Quer dizer, as meninas eram dois amorzinhos, né, de seus 17 ou 18 anos. Ele seguiu em frente e não lhes rendeu nem a homenagem de um olhar. O amigo é que, atento, soprou. A menor te deu uma bola maluca. Durante 3 ou 4 dias ainda as viu sempre juntas, como gêmeas. Até que começou a receber telefonemas anônimos. Foi brutalíssimo, como sempre. Ou diz o nome ou desligo. E como a outra relutou, desligou mesmo, com espetacular grosseria. Na vez seguinte, adotou o processo típico em casos de trote. Dizer obscenidades. Foi um bocage medonho. Bocage, na verdade, é um poeta do arcadismo lusitano. E não existe a palavra bocage no dicionário. Tanto é que bocage está com letra maiúscula aqui. O que existe é bocagem, né? Que é a palavra obscena. Então se encaixa aqui. Eu não sei se foi um jogo só do Nelson Rodrigues que quis brincar aqui com o nome do poeta, ou as pessoas falavam realmente assim, faziam esse jogo de palavra. O fato é que bocage, enquanto bocagem, não está no dicionário. Foi um bocagem medonho. Desta vez coube a desconhecida atônita desligar. E 2 dias depois a mesma voz o procura. Conversa vai, conversa vem, a revelação espocou. E ele, já curioso, já interessado, descobriu que era uma das irmãs e, justamente, a mais baixa. No fim da conversa, ele fez o convite. Que tal um cineminha? Topa? A menina, no fervor dos seus 17 anos, teve uma brevíssima hesitação e acabou superando o medo. Vou sim. Ele soprou a sugestão ignóbil. Leva a tua irmã. A paixão. Suas conquistas eram assim, fulminantes, sem o menor tato, a menor paciência, e avisando. Lero, lero comigo não, o negócio tem que ser rápido, senão chateia. Foi, em resumo, o que, a caminho do cinema, disse a menina. A irmã não quisera vir. E ao comprar as entradas já sabia o nome das duas, Lúcia e Margot. Lúcia era justamente a sua companheira. Mais tarde ela voltaria para casa de olhos arregalados. Tremia como se a maleita a queimasse. Meteu-se no quarto e enfiou-se debaixo dos lençóis. Margot, assustada, veio perguntar. Mas que foi que houve? Ele te fez alguma coisa? Lembre-se que maleita é malária, ok? Malária. Maleita é a mesma coisa que malária. Aquela doença causada pelo mosquito, dá muita febre, etc. Então, por causa disso que ela tremia como se a maleita a queimasse. Mas que foi que houve? Ele te fez alguma coisa? E a outra tiritando, que é tremendo, né? Tremendo levemente. Nada, não me fez nada. Margot não insistiu. E então começou aquele tristíssimo namoro. Olha que interessante, a gente nunca vai saber no conto o que ele fez com ela no cinema. Mas dá pra imaginar muito bem, né? Lembre-se que ela é uma menina de 17 anos, então deixa a tua imaginação trabalhar. Margot não insistiu, e então começou aquele tristíssimo namoro. A família, quando soube, por uma delação da própria Margot, eu não sei se eu falei Marlon em algum, é Margot, ok? Por delação da própria Margot, pôs as mãos na cabeça. Ele não serve, não presta, não vale nada. E Lúcia, fechada no seu amor, dizia apenas: é dele que eu gosto e pronto.
Quiseram prendê-la em casa, e aí é que foi o pior. Ela se transfigurou aos olhos da irmã e dos pais, parecia outra pessoa, com a boca torcida, numa raiva que parecia impossível numa menina de temperamento tão delicado. Eu me mato! Juro que me mato! Margot, aterrada em face dessa paixão que lhe parecia monstruosa, queria argumentar. Ele tem outra, tem uma velha que lhe dá dinheiro. Resposta de Lúcia. Não faz mal, não interessa. Para os parentes, os amigos e vizinhos, aquilo já era um caso puro e simples de loucura, suscetível de internação. Mas o velho pai, que era humano e que adorava aquelas filhas, teve medo da ameaça de suicídio. Disse, numa mesa redonda de parentes: Deus me livre, não quero ver a minha filha morta. Se ela quer casar, paciência. Então Lúcia correu com a grande notícia. Ele ouviu tudinho e de vez em quando fazia o comentário: Essa tua irmã é de amargar, que sujeitinha besta. O casamento. Casaram-se um dia. Margot compareceu às duas cerimônias, no civil e no religioso. Beijou a irmã, mas foi incapaz de um cumprimento banal para o cunhado. Tomara-se de ódio por esse homem. Era uma raiva como só as mulheres sabem ter, que a ralava, que a consumia como um fogo interior inextinguível. Já não ia mais ao cinema, a lugar nenhum, pois precisava se dedicar a esse sentimento, entregar-se a essa obsessão. Na igreja, durante o ato religioso, repetia no mais íntimo de si mesma: cachorro, cachorro. Conhecia a vida do cunhado, seus costumes, suas mulheres, seus vícios. Como, onde e quando obtivera informações tão precisas e autênticas, ninguém saberia dizê-lo. Dentro dela criava-se a obsessão de que o cunhado contaminaria a irmã de males físicos e morais, que apodreceriam juntos, etc, etc. Com uma contração no estômago, ouviu Lúcia dizer, ainda vestida de noiva: Sou tão feliz, não há ninguém mais feliz. Viu quando os dois, mais tarde, sob a chuva de arroz, entraram no automóvel e partiram para a lua de mel. Margot imaginava que aquele cínico ia macular a irmã com não sei que carícias inimagináveis. Aqui novamente você pode deixar a tua imaginação trabalhar, né? De alguma forma, esse cínico vai macular a sua irmã com carícias inimagináveis. Provavelmente já tinha maculado antes do casamento, né? De diversas formas. A velha. 15 dias depois, voltaram os casadinhos da montanha e instalaram-se num apartamento diante do mar. Numa tarde, numa hora em que Orlando não estava, tocaram a campainha. E súbito, Lúcia, no kimono belíssimo, viu-se diante daquela criatura, de nariz adunco e de voz baixa. Foi uma cena rápida e hedionda. A desconhecida identificou-se. Era a velha, a tal que, segundo os maledicentes, sustentava Orlando. Em voz baixa e intensa, começou a falar numa doença que adquirira há 2 anos atrás. Doença? A princípio, Lúcia não entendeu. A outra continuou. Uma doença que eu peguei no seu marido e ele não sabe. Só no fim, já de saída, é que a outra revelou, baixando a voz, o nome da doença que ainda a unia, velha, infeliz e solitária, ao rapaz bonito em lua de mel com outra. A velha partiu e Lúcia, como louca, pôs um vestido, correu para a casa da família. No caminho, uma palavra não lhe saía da cabeça: Morfeia. Então, vamos lá, né? Isso é extremamente importante. Morfeia. O que é morfeia? Morfeia é hanseníase, né? Que é a lepra. Okay? Então, na Bíblia, por exemplo, tem todo momento lepra. É claro que hoje em dia não é tão grave quanto no tempo da Bíblia, por exemplo, mas é extremamente grave, né? No tempo da Bíblia, você começa a se despedaçar, né? Tua carne começa a apodrecer, começa a cair pedaço. Então é uma doença realmente horrível, né? No nosso tempo narrativo aqui, também é uma doença horrível, né?
Morféia. Tanto é que a palavra morféia vem de morfar, né? De mudar. É por causa disso que ela é chamada morféia, porque ela muda a tua expressão, muda o teu rosto, muda. Então ela foi para casa da família dela com essa palavra na cabeça, morféia. Lembrava-se que durante a estada na montanha, Orlando queixara-se de uma irritação na pele e entrou em casa e teve nos braços da irmã uma crise tremenda. Ela, que se sujeitara a todas as humilhações, infidelidades, ofensas diretas, evocava instantaneamente os defeitos do marido para repudiá-lo, né? Agora sim ela lembrou que ele era bruto, que ele, sei lá, batia nela, que ele era infiel, etc, etc. E seu medo era ter apanhado também a mesma doença. Acabou se enfiando no banheiro, tomando um banho durante o qual esfregou em si mesmo um pano embebido em álcool. Quando voltou, Margot a interpelou num espanto sem limites. Mas você não gostava tanto dele? Não era louca por ele? O solitário. Separaram-se, e subitamente Orlando se viu só no mundo. Encerrou-se no quarto, passava horas de busto nu, procurando manchas nos braços, no peito e sentindo todos os sintomas possíveis e imagináveis. Sua ideia fixa era que todos, mesmo os transeuntes desconhecidos e eventuais, sabiam de tudo, sabia que ele fora contaminado pela velha. E sobretudo tinha medo de ser internado, um medo absoluto, uma pusilanimidade mortal que o fazia chorar como um menino. Lembre-se que se você é pusilânime, você tem uma fraqueza de alma, você é fraco moralmente, né? Vem de, eu acho que é só o púsil, se eu não me engano, mas significa pequeno, e anime, que é alma, né? Tanto é que daí que a gente tem a palavra animado, inanimado, esse tipo de coisa, né? Então, pusilanimidade é quando você tem a alma pequena, ou seja, você é um covarde, você é um medroso, você é um fraco, você tem uma alma pequena. Então ele ficava lá, uma pusilanimidade mortal que o fazia chorar como um menino. Até que, uma vez, bateram na porta. Perguntou, quem é? E ouviu uma voz que não identificou logo. Sou eu, abre. Abriu a porta e viu entrar no quarto sua cunhada Margot. Durante alguns instantes olharam-se apenas. E como ele, trancando os lábios, começasse a chorar, ela disse apenas, fugi de casa, vim ficar contigo. Ele não fez um gesto, não disse uma palavra. Então Margot o beijou nos lábios, muitas vezes. Aquele minuto de silêncio para você receber o impacto. A gente sempre espera um impacto no final. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas muitas vezes você assiste um filme ou lê um livro e aí você pensa, eu mudaria esse final, e você fica imaginando o teu final. Parece-me, é um boato aí, que é o que acontecia, por exemplo, com grandes escritores como Dostoiévski, quando eram traduzidos, antes deles serem traduzidos diretamente do russo para o português, alguns tradutores não gostavam do final, achavam muito... por algum motivo não gostavam do final, e os tradutores mudavam o final. Dá vontade de fazer alguma coisa parecida aqui. Eu pensei num final assim, a Margot iria até lá. Não, a Margot nem iria até lá, ou iria só para tirar, para ser mais cruel, para humilhá-lo, né? E a gente descobriria que na verdade a velha estava combinado com a Margot e na verdade a velha não tinha nada. E aí a gente imaginaria essa cena desse cabra safado sofrendo, né, pro resto da vida sem ter nada. Eu gostaria muito desse final.
Aparentemente ele vai ficar sofrendo pelo resto da vida sem ter nada, né? A gente nem sabe se ele não tá com Morfeia ou não. Mas a Margot ficou junto com ele. A Margot ficou junto com ele. E aí tem duas coisas, duas posturas que a gente pode ter em relação a esse final. Primeira é, não gostei desse final, não é uma coisa boa. A mesma coisa quando a gente não gosta do destino do Édipo. Da tragédia de Édipo Rei, se você não tem essa referência, sei lá, um filme qualquer que termina tragicamente, né? Esse é um jeito de não gostar. Eu, por exemplo, não me sinto confortável com o que aconteceu com o Édipo, mas eu sei que é bonito. É bonito no sentido de é válido da obra literária, né? Então, esse é um jeito. Outro jeito, você não gosta do final, porque esse final não tem nada a ver. Então você está criticando a obra de arte em si e não o que acontece no universo da obra de arte. É importante você ter essas duas coisas, né? Então aquela história, o filme... se você não assistiu, assista um filme chamado The Mist. Eu acho que é The Mist e não Mist, eu acho que é The Mist, em português é O Nevoeiro. É um filme baseado num livro do Stephen King. Um filme de diversão, assim, não é nada... Mas é um filme muito divertido. E tem um final que ao mesmo tempo que é extremamente trágico, é claro que eu não vou te dar esse spoiler, ele é extremamente bom. Então, por que eu tô pensando nesse final? Se você assistiu, você vai pegar a referência. Porque eu não gosto do final porque ele é trágico, assim como eu não gosto do destino do Édipo porque ele é trágico, assim como eu não gosto da Margot ter ido lá procurar o Orlando, isso? Orlando. Eu não gosto da Margot tendo ido procurar o Orlando. Então, isso é um nível de não gostar, né? Só que eu acho que as coisas estão certas, estão no lugar delas, né? É diferente, por exemplo, sei lá, ainda bem que eu tenho memória ruim para filme ruim, né? E livro ruim, sei lá, não vou lembrar de nada. Que especificamente o final seja uma porcaria. Mas tem muito filme ruim que o final é uma porcaria, né? E aí não é que o final é trágico, te faz se sentir triste. O final é uma porcaria. Então tenha em mente esses dois níveis de não gostar, não se sentir confortável. Eu acho que aqui a gente pode não se sentir confortável com Margot, mas não é, né, esteticamente ou narrativamente ou literariamente algo ruim. Por quê? Porque perceba, toda vez que você é dominado, e o Nelson Rodrigues trabalha com isso todo o tempo, por um sentimento muito irracional, você odeia muito uma pessoa, e isso não é baseado em nada de bom, então você odeia o mal e o teu ódio é um mal também, você é muito suscetível a ser controlado pelo mal, né? Então ela está ali em puro ódio. E aí você fala, não, mas nunca que ela ia lá. Bom, veja as pessoas que têm tudo quanto é tipo de tara, tudo quanto é tipo de... Leia Freud, qualquer psicólogo vai te dizer, o cara sabe que... Por exemplo, a mulher sabe que está num relacionamento abusivo e ela volta. Às vezes ela tem a possibilidade de sair e ela volta, e ela é torturada. O cara que tem a mulher que, sei lá, trai ele volta, ele continua, né? Porque quando a gente chega nesse nível do ódio, nível do sentimento animal, tudo é confuso, tudo é embolado. A Margot não tomou uma decisão racional porque ela queria ir lá, né? Então, o ódio, ele é muito... É fácil usar o ódio contra o mal para se tornar mal. Deixa eu dar uma outra referência para você. Eu vou tentar ser mais breve para não... Mas existe uma parte do livro Silmarillion, do Tolkien, chamado Ainulindale, que é o começo do universo, né? Como se fosse um Gênesis, como se fosse uma teogonia. E isso tem lá um carinha que é o Melkor. E ele basicamente é o diabo. Basicamente é o que ele é ali. Na verdade, o paralelo é bem claro assim no Tolkien. E é interessante porque tem uma cena que ele domina os elfos
que seriam as criaturas de luz, que são as criaturas que odeiam o Melkor, ele domina eles através do ódio que eles sentem pelo Melkor. Então é como se o diabo, usando o ódio que você sente por ele, fizesse com que você o servisse. É essa a história, né? Porque simplesmente o ódio pelo mal, o ódio pelo bem, o ódio é ódio. Mesmo assim, é ódio mesmo assim. Lembre-se que não só ela odiava o Osvaldo, porque o Orlando, não só ela odiava o Orlando porque ele fazia mal para a irmã dele, para a irmã dela, mas ela começou uma obsessão, né? Ela na igreja, enquanto estava lá tendo os rituais, em vez de, sei lá, pedir para Deus que libertasse, abrisse os olhos dela, da irmã dela, ela estava lá naquele ódio ferrenho, ela não conseguia fazer as coisas da vida dela, se dedicando àquele ódio, e isso nunca é saudável, né? Então perceba que é nesse âmbito que o Nelson Rodrigues gosta de trabalhar. Existe um romance do Nelson Rodrigues que eu acho que não está aqui, que eu li há muito tempo. Está aqui. Deve ter uns 10 anos que eu li esse romance. O Casamento. E se você lê esse romance, eu recomendo muito que você leia. Todo mundo conhece o Nelson Rodrigues pelas peças e é claro, pelas crônicas, né? Pelos contos. Se você lê esse romance, você vai ver que a todo tempo acontece isso, coisa que você não consegue entender, né? A peça Anjo Negro também acontece isso. Como que pode? As pessoas estão fazendo isso. Mas essa e eu posso te assegurar que essa é a vida como ela é. Às vezes a ficção ela tenta fazer sentido demais e a vida como ela é toda cheia dessas atitudes que a gente não pode entender.